início à nossa escola bíblica. Os irmãos que estiverem com as suas Bíblias, irmãos, por favor, abram em João, Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ver os versos de 27 a 29. 27 a 29. Nosso propósito aqui, irmãos, como uma escola bíblica dominical, PBD, é falar nessa manhã com os irmãos sobre a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina traz conforto ao crente verdadeiro, né? Traz conforto à igreja de Cristo, faz com que nós, nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada cristã, possamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, confiando na obra que Ele realizou, perfeita, plena, e que Ele está conduzindo todas as coisas para a sua própria glória. E a vida dos santos, a vida dos que foram chamados e que estão vivendo sob os méritos de Cristo, né, dessa obra perfeita que Ele realizou, ela é uma vida que, diferente do que alguns pensam, né? É só vitória, é só... Não, nós temos tropeços, né? Quando nós adentramos a fé cristã, quando nós fomos chamados pelo Evangelho do Senhor, nascemos de novo, fomos justificados, isso não implica que o pecado ele foi embora, né? A vida pecaminosa juntou as malas, agora não dá mais, tem que procurar outra, né? Ela nasce conosco e ela se encerra no momento em que essa obra de santificação conclui aqui, quando nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Nesse estado final, pela glorificação, então não haverá mais. Mas enquanto aqui, enquanto agora, nós precisamos saber que não é na força, né, como diria um pastor, não é na bala, né? Não é na força do nosso braço que a gente mantém a nossa vida, a nossa caminhada cristã. A gente precisa entender isso. Então, vou fazer aqui, vamos falar aqui dessa doutrina, e aí, como a gente sempre fala, é uma escola bíblica. Aqueles irmãos que quiserem falar, que quiserem fazer uma colocação, contribuição é bom, né? Pode ficar à vontade, a gente dá a oportunidade. Tá? Então, tendo dito isso, João 10, Evangelho de João 10, versos 27 a 29, vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai Santo, Deus bondoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela graça, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede para o povo nos reunirmos aqui, Deus, nesse lugar, logo nas primeiras horas do dia. Te agradecemos, ó Pai, pela tua obra magnífica e por sermos, ó Deus, chamados, por estarmos, ó Deus, no número dos teus filhos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor está ainda com sua providência, com seu cuidado, nos mantendo nesse caminho. Muito obrigado, Senhor. Pai, que nessa manhã possamos tirar um bom proveito da tua palavra, Deus, e aprendermos e nos deleitarmos na segurança da tua obra e da tua mão bondosa sobre o teu povo. Fica conosco, abençoa-nos. Oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bom, trazendo aí alguns pontos sobre a doutrina da perseverança dos santos, né? Primeiramente eu queria não fazer uma apanhada histórica, porque a gente não tem tempo para isso, é só pontuar algumas questões aqui, mais ligado aí à definição, aquilo que a igreja entende. A gente pode dizer que a doutrina da perseverança dos santos significa que, né, na nossa definição breve, que a igreja entendeu ao longo de todos esses anos, ela significa que aqueles a quem Deus tem regenerado e chamado eficazmente a um estado de graça não podem cair totalmente, nem finalmente daquele estado, mas que eles perseverarão, né, com toda a segurança nele até o fim e serão salvos eternamente. Então, o ponto aí, a estaca que mantém a nossa compreensão sobre a doutrina da perseverança, que é uma definição comum, básica, né, e simples, que traz o conceito do que ela significa, é basicamente esse aí. Só que a gente sabe que a igreja romana, né, com o seu semi-pelagianismo, que incluiu a doutrina do livre-arbítrio, né, negou a doutrina da perseverança dos santos e fez com que a sua perseverança dependesse da incerta obediência humana, da incerta obediência do homem. E os reformadores, né, no século XVI, eles trazem ao centro, eles trazem de novo, não somente isso, né, mas isso vem como implicação de toda uma análise correta das escrituras, né, e essa doutrina ela é restaurada aí, e depois amplamente a gente vai encontrar nos escritos de muitos pós-reformadores, muitos que estiveram ali, trabalhando sistematicamente, né, esse assunto da perseverança dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros crentes. Então, um ponto aí, né, crucial, quando essa ideia de uma perseverança, não somente, né, é interessante a gente perceber isso, não somente essa entrada na fé, né, essa chegada na fé cristã, mas também essa permanência. Quando isso foi tirado, aquela ideia semi-pelagiana, que traz consigo aí os pressupostos do livre-arbítrio, né, que o homem em si ele tem a capacidade, ele tem a condição de alguma forma exercer a vontade no que diz respeito à salvação. E depois que a reforma ela quebra essa ideia, né, ela vai na raiz do problema. Você vai ver os documentos reformados, os documentos de fé, né, as confissões, os credos reformados, se configurando de uma forma muito consistente em torno disso. Né? Se a gente olhar para a nossa confissão de fé, a confissão de fé Westminster, nós vamos ver ali algo muito cristalino. Né? Ou seja, desde quando isso começou a ser trazido novamente, né, a análise bíblica, o olhar bíblico sobre essa realidade, então os crentes permanecem, né, na fé, permanecem nesse estado de graça que receberam do Senhor. Né? Isso vai crescendo, isso torna uma publicação bem madura, bem sólida, né, dentro dos nossos documentos, que nada mais é uma honesta, correta interpretação das escrituras. Então, não são doutrinas que os homens olharam, né? É engraçado como a gente conversa com algumas pessoas que não têm da estruturação da fé da igreja, né? Daquilo que se deve crer, assim, disso, daquilo, porque assim, quando a gente parte para falar sobre determinados assuntos com algumas pessoas, elas falam, não, mas eu estou falando é bíblico. Aqui, ó, é engraçado que pega a Bíblia, é engraçado. Aqui o que eu estou falando é bíblico, está escrito aqui. Todo bom herege parte da Bíblia, né, para distorcer, né, para trazer ali a distorção e o engano. Né?
Então você vai ver Pelágio, Armínio, você vai ver essa galera toda partindo da Bíblia, fazendo uma exegese do texto bíblico, exegese errada, e criando então seus fundamentos de fé, distorcendo pela Escritura. Então, isso que é importante nós termos isso em mente, de uma fé que é consistente, de uma fé que é madura e sólida, porque ela é baseada não nas pressuposições humanas, não nas ideias, nos pensamentos engendrados dos homens, mas a partir da luz da revelação que Deus deu de si e da sua condução na história com o seu povo. Então, as igrejas reformadas elas têm aí mantido essa doutrina e certamente ela tem sido um grande instrumento de conforto e segurança para pecadores verdadeiramente arrependidos, salvos pela graça de Cristo, como eu e você. É um olhar bem sóbrio da nossa realidade. No desenvolvimento aqui a gente vai perceber como algumas questões contrárias a essa, alguns pensamentos que contrapõem o ponto da doutrina da perseverança, não se sustentam diante das Escrituras e diante da realidade do crente no mundo, da sua realidade. Então, até aqui, ok? Os irmãos estão conseguindo entender? Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ok? E aí, eu já queria trazer aqui uma referência dos Cânones de Dort, sobre essa declaração aqui que nós acabamos de falar. Tá? Os Cânones de Dort vão dizer o seguinte, veja que interessante: mas Deus, que é rico em misericórdia, segundo o seu imutável propósito da eleição, não tira por completo o Espírito Santo daqueles que são seu povo, nem sequer em suas mais graves quedas, nem os deixa que se afastem tanto a ponto de perderem a graça e sejam despojados do estado de justificação, ou cometam um pecado para a morte ou contra o Espírito Santo, nem lhes permite desertar totalmente e lançar-se à destruição eterna. Então veja o que temos aqui. Não é simplesmente olhando e falando assim, olha, o crente que foi alcançado pela graça, ele não perde isso, ele não cai da graça. Não é simplesmente isso. Porque a obra de salvação que Cristo realizou tem muitas implicações, e não são implicações temporais, somente, são implicações eternas. Uma das primeiras coisas que a gente estuda em soteriologia é a doutrina da regeneração, uma das, okay? Tem um mundo antes disso que a gente precisa olhar, mas uma das, a doutrina da regeneração e da justificação. Então a gente precisa entender que quando isso acontece, quando um homem é declarado justo diante de Deus, pelos méritos de Cristo, isso é algo em proporções que não se alteram. Não se alteram, nem para rejustificar. Eu já ouvi isso. Alguém chegou essa semana, eu estudei a beça, vou pregar agora aí, vou falar da doutrina da justificação. Aí ela fala, cara, eu nunca consegui justificar-se. Não existe isso. Não existe essa possibilidade, porque é um ato, não um processo. A justificação não é um processo gradual, como a santificação é. É um ato, é o homem sendo visto, sendo considerado justo diante de Deus através dos méritos de Cristo. É algo que Deus veste o homem através da obra de Cristo. Então, diante do tribunal de Deus, tem aí todo o linguajar judicial em torno disso. O homem, ele está com os seus pecados pagos diante de Deus. E é interessante falarmos sobre isso, falando sobre isso lá na academia, às vezes as pessoas estatalam os olhos, queriam, não sei se no contexto que desenvolveu a sua vida cristã, nunca foi ensinado isso, ou se é uma realidade
obscura ainda. Mas, irmãos, um fato que nós precisamos aprender a lidar como santos, como filhos de Deus, chamados, vocacionados, eleitos por Deus para essa vida santa, é que na cruz, quando Cristo subiu ao madeiro e padeceu aquela morte terrível, Ele não foi pagar alguns pecados temporais da nossa vida presente, aqui dentro dessa perspectiva de eu vou pagar alguns anos, não é? Não, Ele pagou o pecado de todo o seu povo, todo o pecado. Não existirá e não existe uma área da sua vida com pecado que o povo de Deus vai ter que lidar e vai ter que chegar diante do tribunal ou alguma questão do tipo e vai ter que resolver então. Não é? E isso envolve dizer, essa é a realidade muito crua, que as pessoas às vezes se escandalizam com essa verdade, não é? É que Ele pagou não somente os nossos pecados passados, quando nos arrependemos lá, um dia cada um aí sabe, né? Cada irmão sabe o seu dia, né? Ou pelo menos tem uma ideia, pagou somente aqueles pecados lá e agora daqui para frente você vai ter que ir resolvendo. Não, Ele pagou o nosso pecado todo, os pecados que havíamos cometido, que estamos cometendo, ou que vamos cometer, e aqueles que virão, estão pagos pelo sangue de Cristo. Só que aí, aqueles do time do contra, né? Outro time, olha, já começam, né, a fazer as contas. Peraí, o pecado que eu vou pecar amanhã, na semana que vem está pago. É uma visão de um caloteiro, né? Pensa no caloteiro. Então, vamos com cartão de crédito aqui. Vamos usar. Vamos gastar. O ponto é, crente verdadeiro não pensa assim. Ele não pensa que a obra de Cristo deu a ele, o perdão de Cristo deu a ele um cheque em branco para pecar, né? Uma carta branca, um aval para que ele se suje, mas ainda muito pelo contrário, pesa sobre ele a obra de Cristo, pesa sobre ele a pessoa bendita, a pessoa bendita que realizou de uma vez por todas essa obra na vida dele, a qual agora ele está no estado de graça, gozando os benefícios da filiação com Deus. Então, a mente, o pensamento do verdadeiro crente que sofreu essa ação graciosa de Deus, dando-lhe vida, regenerando o seu coração, justificando-o diante de Deus, adotando-o em sua família para que ele então progrida em santidade, ele não vai pensar dessa forma. Cristo pagou, né, usando essa ideia de libertar do poder do império das trevas, nos libertando do pecado, do poder do pecado, do senhorio do pecado, dessa escravidão, não nos libertou para que possamos então nos aprofundarmos em pecado. Não nos tirou disso para que possamos estar nisso. A conversão aí, né? Não existe essa ideia, né? E ela não pode estar na mente do verdadeiro crente. Muito pelo contrário, uma ideia de, ora, se agora é o sangue de Cristo, se é o sangue do Filho de Deus que está sobre mim, se é o mérito, a obra perfeita de Cristo, como deve então a minha vida proceder diante do que foi feito por mim, né, pela minha vida, através da obra de Cristo? Então, pai do temor, né? É engraçado quando você olha lá para Hebreus, né, o autor aos Hebreus, discorrendo, desenvolvendo isso, né, em contraste com o que a antiga administração da aliança vinha, né, apontando para Cristo. Agora é o sangue de Cristo, que é pleno, perfeito, e ele não carece de um reajuste, né, como o sangue dos touros, né, de bodes,
né, os animais do Antigo Testamento tipificavam, né, essa administração. E Cristo seria definitivamente essa oferta. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente está falando de doutrina da perseverança dos santos, né, e aí tem alguns autores que vão trabalhar a questão de termos, tá? A perseverança dos santos com a perseverança dos verdadeiros crentes, né? Porque, como Anthony Huckman, ele vai desenvolver, em torno disso a ideia de alguns mal entendidos a respeito dessa perseverança dos santos. Como, não pecam, não tem, né, eles adquiriram um estado de impecabilidade. Existe isso. Os verdadeiros crentes nós vamos ver, nós sabemos por experiência própria. Nós pecamos, né? E é justamente o fato de ter sido Cristo o nosso Salvador e a sua obra está eficazmente operando em nossos corações, é que nós não podemos cair. Finalmente e totalmente, perdendo, então, né, fazendo com que essa obra ela perca a sua validade. Então tem muita coisa, né? São muitas questões aí, mas a questão que sustenta isso é exatamente essa. Somos regenerados, né? Se alguém de fato foi regenerado, justificado, chamado eficazmente, adotado a família de Deus, ele perseverará, né? E ele não perseverará em pecado, ele perseverará em estado de graça para a santificação, fazendo morrer aquela velha natureza que abriga, que está abrigada no seu coração, que ainda existe e coexiste com a nova, e vestindo, né? A gente expôs aqui aquele texto de Colossenses, onde Paulo fala sobre essa realidade da união com Cristo. E o que isso implica? Despir-se da velha natureza, do velho homem, e aí tem aquela relação que ele faz ali com o vestir-se. Não é apenas despir-se do velho homem e viver num estado, despir-se, abandonar e vestir-se de Cristo. Essas virtudes que agora Cristo nos concede por meio dessa união. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Então aí, tendo dito, fazendo essa definição aí dos campos do norte, a ideia, né, que contrapõe esse ponto aí, os arminianos, que nos conhecem, aí não é o nosso ponto aqui aprofundado, que sejam eles, que pensam os arminianos, mas os arminianos eles rechaçam este conceito e fazem a perseverança depender do crente ou dos crentes, né? E consequentemente a sua salvação está na força do seu braço em obras, em questões que o homem, por sua livre vontade, eles podem decidir, eles podem de fato ganhar e perder, né? Ganhar e perder. Então, se de repente ele comete alguma coisa, ou ele dá alguma amostra de alguma coisa, dentro de uma concepção, fala grosso modo, tá, gente? Tem mais caldo aí. Tem mais caldo nesse apoio. Então ele perderia, ele estaria numa condição assim, perdeu. Hoje ele perdeu. Né? Mas aí, dentro dessa mesma concepção, mais à frente ele poderia fazer alguma coisa boa, ele poderia exercer a sua vontade para ir até Deus e para executar aquilo que ele entende que seria, né, digno de salvação, então ele conseguiria então. E aí eu queria com vocês ver o que os nossos documentos, de fé, a nossa confissão de fé, eles vão dizer sobre isso, sobre essa vontade do homem, né? O que de fato aconteceu com essa vontade, que a gente não pode pensar assim, né? E aí, de forma bem breve, eu queria abrir aí a confissão de fé lá no
capítulo 9, capítulo 9 da Confissão de Fé vai falar aí justamente sobre o livre-arbítrio. E aí é interessante notarmos aí que, didaticamente, os teólogos de Westminster, eles organizam o ensino bíblico sobre isso em 5 pontos, né? 5 sessões, e aí eles partem mostrando como isso deveria ser, né? Eles iniciam como introdução, a sessão 2 falando sobre o seu estado de inocência, essa vontade do homem, o seu estado antes da queda, depois como isso acontece, isso se desenvolve no estado pós-queda, já no estado de queda, e depois futuramente ao ser restaurado. Então, veja aí a segunda sessão, quem tem aí na sua Bíblia, tem alguns livros que tem atrás, tem só acompanhar. Segunda sessão do capítulo 9 da nossa Confissão vai dizer assim: o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer, de fazer aquilo que é bom, agradável a Deus, mas mudavelmente, algumas traduções vão colocar mudavelmente, eles poderiam, como aconteceu, mudar. Então Deus dá ali, nesse momento da criação, o homem não tinha uma inclinação para o mal. Então eles tinham, os nossos primeiros pais, eles tinham essa condição de agradar a Deus. Aí é interessante, né? De sorte que pudesse cair dessa liberdade, desse poder. Aí veja a seção 3, eu falo assim: o homem, ao cair em estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Aqui está um ponto importante, né, com relação a essa questão que muitas pessoas fazem confusão, até mesmo dentro das igrejas reformadas, viu? Porque aí as pessoas tentam condicionar essa ideia da liberdade da vontade, da autonomia da vontade do homem, no que diz respeito a qualquer coisa, meramente. Né? E é engraçado quando as pessoas tentam discutir a partir das suas experiências, cara. É engraçado demais, né? Pastor, pera lá. Foi eu que escolhi o carro que eu quis comprar, a cor do carro. Aí você quer dizer que Deus estava na eternidade planejando a cor do meu carro? Isso aí já é outra história. Deixa quieto. A cor da roupa que eu comprei semana passada, na minha gravata, enfim. Aí as pessoas trazem essa realidade como se isso fosse a explicação que destruísse o conceito bíblico, né, por trás do que ele está falando. Né? Então, o ponto aqui que fique bem claro é exatamente esse: perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que o homem natural, Adão, né, unido, nasceu de Adão, o homem natural, sem a obra da justificação, da regeneração, né, essa obra de Cristo operada nele, o homem natural inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, só que aqui, então, a gente define isso que não há possibilidade alguma da abolição da vontade do homem em exercer qualquer coisa no que diz respeito à salvação. Então, vejam o que nós estamos falando, trazendo isso para a realidade da perseverança dos santos. O homem não pode exercer a vontade para ir a Deus, executar aquilo que é relativo à salvação, e muito menos para manter-se. Não é somente um ou somente outro. O homem não tem condição alguma de ir a Deus, porque ele está morto. O estado, a condição que a Bíblia nos ensina é essa. O homem, no seu estado de morte, no seu estado de queda, ele não tem poder, como morto, né? Cada um tem algo lá. Ele não pode levantar e pedir: olha, apague essa luz que está me incomodando. Fale mais baixo. Não pode exercer a sua vontade está morta. Não pode exercer. Então, quanto a isso, executar qualquer coisa que lhe leve a Cristo é impossível, se isso não parta de Cristo para ele regenerar, para ele dar vida, né? E trazer esse estado de graça. E aí, a segunda questão, o segundo ponto, que é exatamente manter-se. Né?
manter-se nesse estado de graça. Irmão, entenda bem o que eu vou dizer, tá? Entenda muito bem o que eu vou dizer a você. Se por alguma razão, né, nós desconhecemos diante das Escrituras, algum homem pudesse ilustrando aqui, tá, a ideia de alguém que está afogado, né, no mar profundo. Se por alguma questão alguém pudesse segurar a corda, se fosse assim, tá? Segurar uma cordinha de um helicóptero que fosse levá-lo a um estado de segurança. Se ele por algum acaso ali, se a corda enroscasse no pé dele, porque a condição ali ele morre, ele já não conseguiria segurar, ponto. Ele não está na superfície, ele está afundado. A ideia bíblica do homem, o estado de condição dele é essa, né? Então, mas se por alguma razão ele estivesse boiando e enroscasse, ou ele conseguisse de alguma forma segurar, ele não aguentaria, ele não seguraria por muito tempo, por sua própria força e por sua própria condição. Crer nisso é desconstruir toda a realidade bíblica de Cristo e do seu povo, né? Porque aí entraria o mérito humano e aí a gente rasgaria Efésios, né? Jogaria Efésios fora. Isso porque é graça de Deus para quem quer se glorificar. Então, o ponto aí da nossa perspectiva sobre a entrada na vida cristã, né, em estado de graça, é a permanência nesse Espírito. Não é, como eles diziam, uma obra sinérgica, né? Essa cooperação entre homem e Deus. Não existe essa possibilidade. Então, as igrejas reformadas ou calvinistas permanecem praticamente sós aí, né, contando essa realidade, dando uma resposta negativa à pergunta: pode um cristão, então, por completo, cair por completo no estado de graça e perder-se finalmente? Então, a resposta reformada, a resposta nossa é não. Por quê? Temos todos esses pressupostos que acabamos de falar, né? Temos todos esses pressupostos. Então, temos Cristo segurando, Cristo mantendo a obra que Ele começou, que Ele realizou, né? Cristo mantendo tudo isso. E aí eu queria ler com vocês aí a pergunta 79 do nosso catecismo maior. Vai questionar assim, pergunta 79. Os crentes verdadeiros não poderão cair no estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Resposta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto e pacto de lhe dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito e da semente de Deus que permanece neles, nunca poderão total e finalmente cair no estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então é essa obra, né, e essa união com Cristo que faz e que garante aos santos, aos filhos de Deus, que eles permanecerão. Isso parte do próprio caráter de Deus, né, das suas promessas, de quem Ele é, do seu amor imutável, daquilo que Ele propôs a si mesmo e ao seu povo. É por isso que nós podemos ter a segurança de que nós, se estamos em Cristo, se nascemos de novo, se temos uma vida de união com Cristo, nós temos todas as imutáveis promessas de Deus. Nós somos herdeiros dessas promessas em Cristo Jesus. E jamais isso poderá ser revogado,
isso poderá ser perdido. Então, tendo dito isso, nós podemos entender essa definição que nós falamos no começo, da doutrina da perseverança dos santos, dentro de uma questão bem lúcida, bem sóbria e mais consistente. Esta doutrina não ensina apenas que os eleitos certamente serão salvos no final, mas que de maneira muito especial, os que uma vez foram regenerados e eficazmente chamados por Deus para um estado de graça, nunca podem cair por completo desse estado e deixar de alcançar a salvação eterna. Ainda que podem, e aí tem um ponto, ainda que podem algumas vezes ser vencidos pelo mal e cair em pecado. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, quando a gente olha para a Escritura, e a gente olha para a continuidade do povo de Deus na história, isso fica bem claro. Isso fica bem claro dessa graça alterando o coração, a vida dos filhos de Deus. Quando a gente olha para os exemplos bíblicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver os eleitos de Deus conscientes dessa verdade, de que eles são pecadores, e que não são eles, e se mantêm nesse caminho. Então isso mostra a total confiança na obra que Deus está executando neles, caminhando para essa consumação, para esse ponto conclusivo. Então nós podemos definir a perseverança como aquela contínua operação do Espírito Santo no crente, mediante a qual a obra da graça divina já iniciada em seu coração é continuada e levada à sua plenitude. E aí nós temos textos nas Escrituras, muitos textos, que nós podemos tanto extrair diretamente o ensino dessa doutrina, quanto a passagens e textos que nós podemos inferir logicamente, claramente, essa obra. E essa graça de Deus sobre o seu povo, conduzindo-os, não deixando que eles se percam total e finalmente, mostrando como Deus está envolvido nisso, diferente de algumas perspectivas deístas. Não se compreender o cristão abraçado em cada texto. Não, Deus criou, Deus fez, Deus colocou, está tudo aí, vamos lá, e está, colocou mais, está caminhando, Deus fora disso. Não. Essa doutrina mostra claramente na história, na condução da vida do povo eleito, que Deus está preservando, fazendo com que eles perseverem nisso. Tá? Então, a doutrina da perseverança pode ser confirmada mediante certas declarações, óbvias, claras das Escrituras, e por inferências tiradas de outras partes ou doutrinas, de outras doutrinas. E aí nós temos o texto que nós acabamos de ler, o texto inicial aí, falando sobre essa realidade. João, esse é o primeiro texto que nós temos aí. Eu queria que os irmãos abrissem Romanos 11, 29. Alguém abrisse Romanos 11, 29. Segunda Tessalonicenses, outra pessoa. Segunda Tessalonicenses 3, por hora é só. E eu vou ler aqui o texto de João. Tá? O primeiro texto, ele mostra exatamente essa
soberania, esse controle absoluto de Deus sobre aqueles que são seus, né? E como eles estão seguros em Deus. Versículo 27 do capítulo 10 de João vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. A ideia aqui, dentro dessa figura de pastor, de ovelha, né, daquela figura ali, é exatamente essa. O pastor é aquele que se põe à porta, né, que serve como a porta, né, de proteção, que evita com que qualquer animal ou qualquer perigo, né, possa entrar, né, e arrebatar de fato, de vez, fazer com que elas se percam, né? Então, a ideia aqui é de um cuidado que o Senhor tem para com o seu povo, e isso está ligado ao Filho, tá? Isso está ligado a essa obra de Cristo em manter o seu povo seguro nisso, manter o seu povo, né? Então nós vemos que Cristo, Ele não somente nos garante o perdão de pecados, Ele não somente nos garante essa libertação da culpa do pecado, mas Ele nos garante essa permanência no estado de graça, que nós podemos usufruir perfeitamente de todos os benefícios da sua obra. Todos os benefícios da sua obra, intercedendo por nós, nos mantendo passo a passo nesse caminho. Quem achou Romanos 11, por favor, leia 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são muito graves. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? A ideia de vocação aí é exatamente isso. Aquilo para que os santos foram chamados, né? Irmãos, se nós pudéssemos perder essa vocação, se nós pudéssemos perder a salvação, nós perderíamos. Se nós pudéssemos em algum sentido perder o efeito disso que foi realizado por nós, com esse nosso cabo, né? A questão dos nossos méritos, nós certamente perderíamos, né? Porque nós não precisa abrir o texto aqui, né, para mostrar, né? Embora eu vou fazer isso, mas falando assim, bem, claramente diante da nossa realidade cristã diária, você e eu sabemos como é a nossa vida. Como é o homem de pecado que ainda vive em nós? Como é essa natureza pecaminosa que ainda coexiste dentro de nós? É. Quando estamos só nós sabemos como é essa realidade e como isso não se sustenta diante da força humana. Não for o Espírito Santo de Deus mantendo o nosso coração aquecido, mantendo o nosso coração a amar, a buscar e a viver dentro de tudo isso, sustentando a nossa fé, meu irmão, todos nós estaremos eternamente perdidos. Quem achou o outro texto foi 2 Tessalonicenses 3:3, por favor. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, esse último texto ele vai apontar para que essa obra ela está baseada e sustentada no caráter de Deus, que é fiel. E todas as promessas que o Senhor faz ao seu povo, tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que o Senhor Ele dá ao seu povo, como nós
texto é irrevogável. Isso está ligado ao seu caráter, né? Fiel e absoluto. Então, seguindo aí, quando a gente não termina, nós podemos aí também trazer a inferência disso, dessa doutrina da perseverança, a partir da doutrina da eleição. Né? Quando Deus a executa, Ele capacita o crente através do Espírito Santo, que o conduz não só a aceitar a Cristo, mas também a perseverar até o fim e ser salvo definitivamente. Né? Então nós podemos observar aí, tanto na doutrina da eleição, como nos outros que nós acabamos de falar, como da regeneração, justificação e muitas outras, que o Senhor está de uma forma bem eficaz e ativa conduzindo a vida do seu povo. Né? E também da eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo. Então, em sua obra expiatória, Cristo pagou o preço para comprar, né? Para pagar literalmente o perdão dos nossos pecados e a aceitação do pecador diante de Deus. É interessante quando John Owen ele trabalha no seu tratado sobre essa realidade de uma forma muito assim, digamos, clara e profunda. Né? Eu não sei se a expressão clara seria, né? Porque às vezes tem uma leitura muito pesada, mas quando a gente consegue pegar o fio de condução do pensamento de determinados autores, de determinados homens, nós entendemos a clareza disso. Né? Porque se Cristo pagou, se Cristo vicariamente, definitivamente fez isso, né? E Ele está a interceder pelo seu povo, não tem como essa obra perfeita. Se eu não me engano, eu acho que é João Owen mesmo, ele vai questionar qual outra obra seria melhor do que a de Cristo? Qual outro pagamento seria melhor ou mais suficiente para manter o povo de Deus? A sua? A minha? A de um anjo? Então, se isso não de fato mantém o povo de Deus a salvo e seguro, nada mais pode. Então, esse é o ponto. Então, o outro ponto que temos também, podemos inferir, é da união mística com Cristo. Ninguém fazendo parte do corpo de Cristo pode mutilar esse corpo, separando-se dele. A união é permanente porque se origina em uma causa permanente e imutável, o amor gratuito e eterno de Deus. Então, a doutrina da união mística com Cristo, que a igreja usufrui, que os verdadeiros crentes desfrutam, ela também nos traz a compreensão da perseverança. A gente não podemos mutilar o outro, de alguma forma nos separar dele de forma definitiva. E o outro ponto é da obra do Espírito Santo no coração dos crentes. Segundo as Escrituras, o crente já está nesta vida, de posse da salvação e da vida eterna, como diz João 3, 36, 5, 24, 6, 5, 54. Então, pode-se dar, é uma questão, uma pergunta, pode-se dar lugar à hipótese de que a vida eterna não será eterna? Uma vez que a gente olha para a construção do texto das Escrituras, mostrando que o crente aqui ele já começa a experimentar os frutos de vida eterna, a experimentar essa obra que começou aqui, que começa aqui e que se estenderá de eternidade afora. Então, existe alguma possibilidade de a vida eterna não ser eterna, dela perecer pelo meio do caminho? Como deveríamos então considerar aquele que diz que é eterna e ela se perde? Seria mentiroso. Em última instância, aqueles que atribuem a doutrina da perseverança como um erro, ou como uma doutrina falsa, ou como não aceitável, está atribuindo mentira a Cristo, levando a obra de Cristo à perdição, ou à não eficácia total do fim para o qual ela foi feita.
Se Cristo morreu por alguém, se Cristo pagou o pecado dessas pessoas, ela nunca mais poderá, ela nunca se perderá. Caso contrário, Cristo seria mentiroso. As escrituras a escritura seria uma farsa de uma história de um Deus que não é soberano, que não governa todas as coisas. Eu acho magnífico a expressão, ou os termos que H.W. Pink, falando sobre a soberania de Deus, né, comandando todas as coisas, inclusive isso. Como algumas pessoas às vezes concebem Deus, né, como um ancião sentado numa cadeira, que está muito disposto, né, a fazer o sol brilhar, brilhar durante o dia, os luzeiros da noite. Né, Deus está governando o mundo, né, as ondas da praia, as pessoas, Deus é soberano, maravilha. Deus está comandando todas as coisas. Mas quando Deus senta no seu trono para exercer o que é de direito, as pessoas torcem o rosto. Então, ao contrário disso, nos levar a uma insatisfação, de nos levar a um questionamento disso, essa doutrina deve nos levar a plena satisfação em Cristo. Diante da nossa realidade má, diante do nosso coração fraco, do nosso coração pecaminoso, o salmista já diz: sou fraco, sou pobre e necessitado, mostrando essa condição do coração do homem pobre e necessitado. Então, longe dessa doutrina provocar em nós qualquer tipo de sentimento contrário, ela deve nos levar a um sentimento de paz, de gratidão, de satisfação plena em Cristo, fazendo com que as nossas vidas aqui sejam vividas para a sua glória. Porque Cristo fez isso. Para isso Cristo morreu e ressuscitou. Então a Bíblia vai ensinar claramente que os crentes podem, nesta vida sim, alcançar essa segurança. A segurança da salvação, sabendo que a obra de Cristo, ela perdurará, ela começou em nossas vidas e ela não perderá o seu valor. Não perderá o seu valor e a nossa vida cristã chegará à conclusão, ao objetivo para o qual Cristo nos chamou. Alguém quer falar uma coisa? A gente pode responder a texto de Está aqui. A gente vai falar agora, é um ponto que eu vou entrar agora, das objeções da doutrina, da perseverança. Não é só Hebreus, tá? Não é só Hebreus que trata sobre isso, ou que parece ser um texto contraditório dessa doutrina. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, você tentar olhar para Hebreus, é que se um texto das Escrituras, princípio básico de hermenêutica, tá? Se um texto das Escrituras, como o que nós vemos em João, é verdade, nenhum outro texto das Escrituras pode contradizer isso. Bom, nós não podemos partir para qualquer texto das Escrituras tentando solucionar as dificuldades ali, tentando jogar no texto uma contradição. A contradição está em nós, na nossa pecaminosidade, na nossa falta de compreensão, né, da sabedoria de Deus, não no texto. O texto não tem culpa. Tá? Então as pessoas vão jogar no texto aquilo que falta nelas, que é entendimento, que é discernimento, para entender o texto. Então, eu poderia aqui gastar o resto do dia olhando textos bíblicos, mas assim, se a gente olhar para a história da aliança de Deus, desde quando Deus chamou o seu povo, né, falou: olha, vou te chamar do meio dos povos, eles tinham outras nações, tinham outros deuses, né, as deuses pagãos. Quando Deus chama o seu povo e firma uma aliança com ele, você vai ver o restante da história. Se proponha a isso, a olhar o próximo
plano de leitura você começar, de Gênesis e Apocalipse, leia com essa lente, né? De que o povo de Deus está guardado pela aliança, pelo caráter infalível de Deus. Aí o povo de Deus nos chamando recorrentemente, falando: olha, eu vou te tirar daqui, eu vou te levar para lá, vocês, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você entrar lá, olha, tem deuses lá, unidos e ídolos, não se misturem com as mulheres dos outros povos, não façam isso, não façam aquilo. O que o povo faz? Faz tudo exatamente, cara, se você for analisar isso, eles fazem exatamente tudo que Deus fala para eles não fazer. O que Deus faz com eles? Acaba com o povo, dizima com tudo, escolhe outro povo e vai embora? Hã? E aí alguém vai falar: não, é aquele texto lá que Deus fala com Moisés que ele vai acabar com tudo e que Moisés intercede. Exatamente isso. Ele tipifica Cristo. A intercessão de Cristo pelo seu povo. Se Deus de fato fosse cumprir aquilo, fazer como alguns pensam, ele se mostraria um Deus mentiroso. Porque ele falou: eu vou ser o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e vocês chegarão a esse lugar. Eu dei aos seus antepassados, vocês vão chegar lá. Então, quando você olha para a aliança de Deus com o seu povo, é a condução de Deus misericordiosa, essa relação de graça. Não tinha isso. Perseverança dos santos. Não porque eles perseveraram puramente por sua força, mas pela bondade e misericórdia de Deus e pela sua fidelidade ao seu Pai. É engraçado que lá em Ezequiel, quando o Senhor vai tratar com o seu povo, né, e ele vira para o seu povo e fala assim: olha, eu vou fazer isso com vocês para que as outras nações vejam, para que todos vejam que não são por causa de vocês, porque onde vocês passaram, vocês mancharam o seu nome, vocês vilipendiaram a minha aliança, vocês ultrajaram a minha aliança. Eu vou fazer isso para que, por causa de amor ao meu nome, não vocês somente, o meu nome, a minha aliança, meu selo que está sobre dentro de vocês, por amor do meu nome. Então, o princípio básico de interpretação que nós precisamos ter para lidar com textos difíceis como esse, não é somente isso, tem muitas outras questões, como essa questão que todo mundo vai ser salvo, as questões de todo mundo na Bíblia, né? Todo mundo, a Bíblia é de milhões, né? Se estapeia, para a cadeira uma na outra, depois, né? O princípio básico do texto, um contradiz o outro, é basicamente sobre isso aí. Alguns dizem que a doutrina, talvez o pressuposto básico seja esse, que nós já falamos, eu só vou seguir aqui o que temos proposto aqui no esboço. Tá? Alguns dizem que a doutrina da perseverança conduz a falsa segurança e indolência, justamente por aquilo que a gente falou: olha, eu estou salvo, se eu vou chegar lá, então vivamos indolentemente, né? Então, essa questão aí leva, alguns acham que leva a falsa segurança, a indolência, a sensualidade, a moralidade, mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade. A Bíblia, ao mesmo tempo em que nos diz que somos guardados pela graça, e esse é o ponto para entendermos esses textos difíceis, ao mesmo tempo que somos guardados pela graça de Deus, ela não ensina que Deus nos guarda sem a constante vigilância, a diligência e a oração da nossa parte, de uma vida desse propósito. A vida não, a Bíblia ela não elimina uma coisa por causa da outra, certo? Vocês conseguem entender isso? Eu não falo: olha, vocês estão salvos, vocês foram eleitos de Deus e agora tudo bem. Muito pelo contrário, você vai encontrar textos e mais textos, umas toneladas de textos apontando para essa responsabilidade, tá? Para esse cuidado na nossa própria alma, no nosso próprio coração, né? E dessa vida diligente do Espírito, tá? Então o texto sagrado ele vai nos apontar para isso. Nunca para uma vida relaxada, nunca para uma vida sem a compreensão que foi feita por ela, a obra de Cristo. Tá? Então,
ciência, que é a doutrina, essa doutrina é contrária às escrituras, e para isso são utilizados aí algumas passagens bíblicas. Aí tem Mateus, não é o nosso ponto aqui, aí fazer uma apologética, defesa aqui de todos, a gente não tem tempo para isso, tá? Mas aí vai ter Mateus 24, 12, Colossenses 23, enfim. E entre eles, o famoso e conhecido texto de Hebreus. Abre Hebreus aí, alguém? Hebreus 6, de 4, versículo 4, de 4 a 12. Versículo 4 a 12. Quem achou pode ler. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente... Só entender, eu falei 12 anos, já é o suficiente. São esses aí que são para da polêmica toda. Eu vou abrir aqui também, para a gente observar alguns pontos importantes sobre esse texto. No versículo 4 ele vai dizer isso aí, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste. A primeira coisa que a gente parte aqui para observar é a questão do contexto. O contexto ao qual esse texto aqui foi dado. Tá? E foi dado a uma comunidade formada em sua essência por judaizantes. As pessoas vindas dessas práticas, dessa linha, naturalmente, estavam vindo ali dentro dessa linha, do judaísmo. Então, o ponto ali que você vai observar constantemente o autor aos Hebreus tratando é justamente dessa, como Paulo vai falar na carta aos Colossenses, dessa supremacia de Cristo. Cristo é superior a tudo aquilo que no Antigo Testamento representava, apontava como tipo para ele. Falando dos sacerdotes, eles eram tipos, eles eram perfeitos. Cristo é o superior, Cristo é o verdadeiro. Isso aqui, Cristo é o superior. Está apontando para essa realidade final, e conclusiva de Cristo e da sua obra. E como os crentes agora que professaram a fé cristã, que estão debaixo dessa realidade da obra de Cristo, como eles devem viver. Gente, e isso deve ter sido muito angustiante. Isso deve ter sido algo muito difícil. A gente fala às vezes assim, não, fulano, o Antigo Testamento aqui, ó, pecadorzinho, a gente não consegue perceber como pode ter sido difícil. Da mesma forma como um pentecostal que sai lá da igreja pentecostal e vem para uma igreja reformada, lá ele tinha um copo d'água, lá ele tinha aqueles gurus, aquelas questões que eles lançavam a fé como um segundo intercessor que iria e manteria uma coisa visível, uma coisa dentro de uma perspectiva simbólica. E no Antigo Testamento durou, foi o propósito de Deus para que chegasse a Cristo. Só que uma vez que Cristo veio, uma vez que Cristo cumpriu tudo, fim de papo. Então o ponto ali é que o autor está mostrando é justamente isso. Olha, vocês não podem voltar àquilo. Vocês não podem voltar às sombras. Você não pode voltar aos tipos que apontavam para Cristo. Quando você faz isso, você está desprezando Cristo. Como ele vai colocar aí? Crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, a vergonha, como se ele não fosse suficiente. Tá? Então, e aí existe um outro ponto, que a gente precisa olhar exegeticamente. Em nenhum momento aqui é dito ou é colocado termos técnicos que
em outros que estão falando de salvos, ou daqueles que sofreram a obra salvífica de Deus como regeneração, não existe aqui. Justificados, santos, no sentido de que sofreram a obra salvífica de fato. Não está falando de crente verdadeiro aqui, tá? E o texto não está propondo aqui que um crente verdadeiro perca a salvação, ok? Então, ele está falando, irmãos, aí que entra uma questão muito importante, que às vezes dói ao nosso ouvido. A igreja visível de Deus, ela é composta de salvos, de eleitos e não eleitos. Assim como o joio está misturado ao trigo. A igreja visível de Deus é como nós a vemos, é como o homem a vida, é como ele desenvolve isso na sua sistemática, né? Ele vai falar que é como o homem a vida, é como eu e você mesmo. Eu vou falar sobre isso à noite, né? Mas é meio que um spoiler. A gente não tem esse detector de eleito que a gente pode colocar na porta ali. Aí entrou alguém, aí entrou outro vermelho. Vamos pregar só para ele. Então existiam grupos, ou existiam pessoas ali que estavam indo, né? E quando isso acontece e finalmente a pessoa ela abandona de fato a realidade de Cristo, que ele significa a fé na suficiência de Cristo para ir, para voltar aquilo, ela está mostrando isso. Então aí é interessante a gente ver esse impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados. Gente, todo falso crente que está envolvido ou associado a uma igreja, eles são iluminados toda vez que a palavra de Cristo é pregada, fielmente. Eles recebem luz. Eles recebem luz. Isso vai servir para condenação. Isso vai servir para mais ira. Quanto mais se conhece, mais. Então, qualquer falso crente, batendo como pano de fundo isso que eu acabei de falar, não é usado termos técnicos aqui para salvação de eleito, tá? Para que de fato aquilo foi operado no eleito. Tendo isso como pano de fundo, uma pessoa que dá mostras em muitos momentos, que executa os gestos religiosos de uma religião, não significa que ela salva. Então o texto está apontando para isso, tá? Para essa realidade aparente e daquelas pessoas que estão envolvidas na igreja visível de Cristo, mas que estão pervertendo o ensino, a luz verdadeira, estão de alguma forma distorcendo o sentido disso, indo, voltando a isso. E aí o texto vai provaram o dom celestial. Alguns teólogos, alguns comentaristas vão colocar esse provaram aí como a comunhão de fato do comer, né? Da ceia, né? Da ceia, do provar dessas realidades, né? Que apontam para Cristo também, que aponta para, de fato, a obra perfeita de Cristo e a união de Cristo com o seu povo, né? E provaram, muitos autores eles vão interpretar isso aí, eles provaram o dom celestial e o que isso significa. Leandro Lima, expondo esse texto aqui, Leandro Lima, ele vai colocar, subscrever, na verdade, muitos teólogos reformados que apontam para isso. E, em última instância, o que isso significa? Esse dom celestial, que é fazer parte do corpo de Cristo, experimentar, né? Depois de professar. Não se enganem, gente, falsos crentes ou pessoas que não são de fato salvas vão fazer a profissão de fé, vão passar pelo catecismo, tá? Vão fazer o catecismo, vão professar a fé, vão batizar, vão cear. Tomar liderança. Oi? Podem tomar liderança. Podem tomar liderança, podem pregar. Os fariseus é prova disso. Né? Os fariseus, eles eram esses homens que estavam ali, na porta do reino dos céus, falando de todas as realidades lá de dentro, mas eles mesmo não entraram e deixaram que entrar. Ficava ali atrapalhando, um entulho. Fernando, Oi. uma questão até que é forte também,
se a gente considerar, né, até mesmo que esse provar dom celestial é realmente o dom que a gente entende, é assim, dom de cura, essas coisas mais, ainda assim se coaduna com as Sagradas Escrituras, porque Judas é alguém que curava. Sim. As pessoas esquecem que Judas curava, expulsava demônio e pregava fielmente a Fez palavra de muito Deus. isso. Inclusive, o Leandro ele aborda isso, né? Ele fala que tem um texto, né, que vai aqueles falsos crentes no último dia ou nesse momento final, eles vão alegar isso. Eles vão alegar esse dom. Eu participei. Eu estava lá. Eu fazia parte, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Então, isso mostra, esse texto aqui, em conjunto com muitos outros textos da Escritura, eles vão apontar que ele não está falando de crente aqui verdadeiro. Não está falando de um crente perder a salvação. Ele está falando daqueles falsos crentes, aquelas pessoas que de alguma forma estão ligados e unidas ao corpo visível de Cristo, mas que não chegaram a essa salvação. E que isso causa um estrago muito grande na igreja. Porque você imagina alguém que chega aqui amanhã, né, ou daqui a algum tempo, e fala assim: olha, eu cheguei à conclusão que a gente precisa voltar a observar algumas questões, tem que fazer uma arca, né? Tem que colocar que toda vez que o Vitinho falar aqui, vai ter que deixar uma arca ali, representando a presença de Deus. Vocês vão ter que trazer um copinho de água para vocês deixarem assim, para depois vocês forem para casa, vocês bebam essa água, vocês serem abençoados. Não tem como vocês serem abençoados só na palavra, né? Então, você imagina, isso eu estou falando macro, né? Uma coisa é bem esquisita. Agora você imagina alguém chegar com alguma coisa perniciosa, assim, sorrateira. Não, a gente precisa reformar a igreja. Pô, legal, vamos lá, o que está fazendo? Engraçado, quando o crente falou, né, o reformado falou uma coisa de fome iniciada, né? Quem é o fulano? Não, o fulano é reformado. Tá tranquilo. O cara pode estar fazendo a lenha, né, e fazer isso com essa realidade da igreja, né? Temos um documento, temos muitas questões que o cara pode estar atropelando tudo. Uma reformada, ela está certo. Tudo certo. Então, o ponto aí é esse. E aí, finalizando, né? O texto 5, aí, verso 5, vai dizer: e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Olha, continua apontando para a realidade de que um ímpio pode fazer isso. Eu, particularmente, já vivenciei, já experimentei muitas questões dessas penúltimas. Você vê a pessoa executar os gestos da religião. Mas é como aquela parábola excelente vai contar. Não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Acontecem as questões da vida, os prazeres do mundo, as questões externas dessa vida, e a própria opressão, a própria sedução de Satanás e desse mundo, da sua própria carne, vão fazer com que ele continue apenas o seu curso, não que ele foi salvo e caiu, não. Continue o seu curso. Eu já vivi, experimentei isso. Gente, é muito triste. Porque quando você está ali discipulando, particularmente pessoalmente, uma pessoa, embora a gente pregue, a gente, né, tenha a igreja, né, tem alguém que está ali expondo a palavra, ensinando, né, doutrinas, quando você vai tratar, né, individualmente, ensinando, falando: olha, é aqui, é assim, a pessoa fica um instante deslumbrada. Isso traz aquelas sensações. Só que aí, levando para os termos bíblicos, né, para essa realidade bíblica, as escrituras elas pontuam alguns textos, alguns termos bem específicos,
a conversão verdadeira. Né? Então a gente vai ver termos como epistrefos, né? Que a gente vai falar dessa conversão, né? Vai botar para metanoia, né? Termos que vão falar. Não significa, né, quando você vê uma pessoa caminhando no curso, no caminho, ela olha para, ela tem aqueles deslumbres com a religião, com aquela questão, isso acontece muito, né, quando a fé reformada ela se ergueu no Brasil através de nomes conhecidos ali, né, os piedosos, íntegros da palavra, e as pessoas têm, porque ela traz uma casca de sabedoria, né, de luz, traz mesmo. Aí entra essa questão aqui, essa iluminação. E a pessoa então, ela está seguindo aquele curso do mau caminho, de vícios, de pecados, e ela vai, ela toma aquele estágio, ela começa a dar aquele que a gente chama de 360 graus. Né? O epistrefos, quando acontece, ele não é 360 graus. Porque você está indo para lá, você dá uma girada de 360 graus, enquanto isso acontece, é o momento que nós observamos, nós vemos a pessoa, vai na igreja, participa de algumas questões, entende alguma coisa, expressa alguma coisa, daqui a pouco ela voltou, o mesmo curso que ela estava ali, para a missão. Então a gente não deve se enganar com isso. Né? O que a gente tem que fazer e garantir que isso esteja acontecendo na igreja de Deus é pregar o Evangelho incessantemente ao coração do homem, quer salvo, quer não, é o poder de Deus. Ele salva, ele edifica, ele mantém os fiéis na fé, ele consola aqueles, ele chama arrependimento aqueles inconversos. Por isso que a gente não pode negar isso à igreja de Cristo, a fiel pregação das Escrituras. Né? E essa é uma marca da igreja verdadeira. Tá? Então, terminando aí vai dizer que caíram. Aí as pessoas, quando não compreendem essa realidade do contexto do texto, olha, essa tabela aí está falando do crente caiu. Não, está falando exatamente desses que exercem ou executam os gestos de religião, mas não são de fato crentes. Sim, é impossível outra vez se renová-los para arrependimento. São aqueles que provaram, que estiveram diante da palavra e que, de fato, os seus corações, ao invés de se abrir, né, eles estão dispostos a apostatar, a se voltarem a arrependimento. Né? São esses. Você nunca vai ver um crente verdadeiro apostatando. Tá? Você nunca vai ver um crente verdadeiro virando as costas para Cristo e indo embora. Porque isso é impossível diante das Escrituras. Tá? Você pode ver crentes passar por momentos muito trevosos. Crises. Agudas. Tá? Passar por pecados severos. Eles serão disciplinados, serão tratados pela providência de Deus e serão restaurados e no final serão salvos. Cada um de nós aqui estamos tudo isso a qualquer tipo de graça. Devemos abandonar de vez o nosso Senhor de forma que nos percamos, né? Não nos perder no final. Isso não pode acontecer. Então, esclarecendo esse texto, creio que ficou alguma dúvida quanto a isso? Tá? Então, seguindo aqui, essas passagens aí, elas provam simplesmente que o crente precisa vigiar o seu coração. Tá? O nosso objetivo é o topo, é lá em cima. Tá? É aquele topo de perfeição que Paulo fala. Nós não devemos olhar para baixo, olhar para aquelas questões inferiores e querer mirar ali. Então, quando ele está falando isso aqui, trazendo essa realidade aqui, é justamente para que os crentes verdadeiros que estão vendo isso, eles vigiem seu coração. Oi? 7? É mesmo? Isso, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição e o seu fim é ser queimada. Exatamente.
Então, o ponto e o objetivo é esse, é que sirva como exemplo, né? Para que nós venhamos a guiar o nosso coração quanto aos maus procedimentos daqueles que, se dizendo cristão, estão dispostos a trocar Cristo por alguma coisa que eles julgam mais atraente, que é o que estava acontecendo ali, né? Os tipos e os sinais. Então, é exatamente isso. É um alerta para o progresso cristão e o cuidado quanto ao retrocesso. Não está falando sobre o que a gente perder a salvação ou cair da graça, ok? Então, o ponto é esse. Então, tendo dito essas questões, irmãos, queria concluir aqui dizendo basicamente isso. Permeou toda a nossa escola hoje, mental. A doutrina da perseverança dos santos, nos crentes, né, no nosso coração, ou melhor dizendo, né, um termo talvez mais apropriado, como Huckman observa, a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes é o ensino mais confortante que o crente pode encontrar. Porque ele está falando de uma obra perfeita que não pode perecer na nossa vida, uma vez que ela foi realizada. Ela está falando de uma obra que começa aqui e dura para toda a eternidade. E nós, quando estamos unidos a Cristo, nós desfrutamos do seu poder diário para vencer o nosso pecado, para lutar contra a carne, o diabo e o mundo. Isso não significa que sempre vamos vencer isso, mas significa que a mão de Cristo estará ainda segurando a nossa. E que certamente nós, por essa graça que nos foi dada, iremos ao entristecimento, ao arrependimento, à confissão e ao abandono. Continuamos a perseverar. Então, ela traz esse conforto, nos ensinando que Cristo é todo suficiente, não somente para nos redimir da culpa e da condenação do pecado, mas para nos manter em santificação e mortificação durante todo o curso da nossa vida, a fim de alcançar o prêmio da nossa vocação. Então, esse é o ponto. Então, aprendemos que, a partir dessa doutrina, aprendemos que Deus, pelo seu poder, Ele guarda o seu povo de afastar-se dele. E aí a gente volta de novo para o Antigo Testamento, né? Volta de novo lá para aqueles textos onde foi exposto a Zé aqui, né? Eles estão familiarizados com o povo do Antigo Testamento, né? Especificamente em Israel. Como eles vão atrás de outros deuses, como eles levantam ídolos, né? Mas como Deus guarda a sua aliança, como Ele é fiel assim, Ele vai disciplinar esse povo, Ele vai tratar esse povo, Ele vai trazê-lo novamente, vai restaurar a sua comunhão com eles novamente, ainda que sob duras penas, ainda que sob dura disciplina de fiel. Então Deus vai permanecer guardando o seu povo. Então, essa doutrina vai nos mostrar isso, né? Que Cristo não permite que alguém seja guardado em suas mãos, e que o Espírito Santo sela-nos para o dia da redenção. E esse é um termo bem peculiar, esse selo. Selo do Espírito Santo, né? É aquela questão de posse mesmo, né? Alguma coisa que é marcada para Deus. Isso me pertence. Não haverá ninguém com esse selo no inferno. Isso deve me servir como grande consolo, gente. Não para nossa soberba, mas para nossa humilhação, para que nós nos humilhemos diante da poderosa mão do Senhor, sabendo que Ele é
selo aqui dos santos, né? Porque eles receberam o sangue de Cristo, o poder do seu Espírito, sendo guardando-os de todo mal perecer. Nosso Pai Celeste nos guarda, nos assegura em suas mãos. Esse é o nosso maior conforto na vida e na morte. Porque às vezes a gente pode nutrir uma expectativa triunfalista da vida cristã e da fé cristã. De que nós seremos preservados e guardados em fé somente na vida e na saúde, né? Você vê, né, quando a gente vai orar pelos enfermos ou por aquelas pessoas que estão em estado terminal, a expectativa de que a salvação, a preservação, o resto, tudo mais, nós estamos envolvidos somente aqui e agora, não. A gente está fazendo a leitura lá do livro antes de partir. E isso é muito interessante, como os filhos de Deus, eles são guardados em tudo, para a glória de Deus, na vida e na morte. Eles perseveram. Você vê muita gente na história que se diz cristão, mas quando sobreveio a doença, quando sobreveio a angústia, as dores agudas da morte e das enfermidades, elas negaram ao Senhor. O cristão, ele é esse homem que ele está vivendo aqui, sabendo que ele vai morrer. E na maioria das vezes, o que está reservado antes, essa antessala da morte, são momentos difíceis mesmo, cara. Eu não me esqueço disso, nunca vou esquecer disso. O momento de oração que a gente tem lá na igreja, 9 horas, de 9 às 9h30, 9h05, 9h30, você vem para orar com o presbítero Eli, pai da Simone, e conversando com ele, um idoso, bem idosinho, e a expressão do olhar dele, né, diante da velhice, da proximidade da morte. Ele olhou para mim e falou para mim: você fala de alguma coisa específica para orar? Só agradecer a Deus, uma vida, graças a Deus, muito boa, e eu continuar me sustentando nessa alegria de eu sei que eu vou precisar adoecer, né, passar pela enfermidade para morrer daqui a pouco. Que o Senhor continue sendo esse bom Senhor que foi comigo até aqui. Estamos a olhar para a morte, para a dificuldade, para a doença que sobrevém, como algo que, contra a vontade de Deus, a contragosto de Deus, sobreveio a ele, enfim, apostatar, abandonar, negar ao Senhor, buscar recursos em outro lugar. Estamos a olhar aqui e vai falar: Deus não pôs isso. Isso é fruto do pecado, do homem. Mas o Senhor está me guardando aqui. Daqui a pouco eu me encontro com ele. Sem a doença, sem a pecaminosidade, sem possibilidade de pecado. O que é isso? Todo o estudo a gente vai lembrando de Romanos 8, né? E agora você relata aí mais ainda. E que a gente canta aqui na igreja, né? Tem um separado ao novo de Cristo. Paulo vai mostrando a dificuldade dessa vida, mostrando que tudo é menor, como a gente leu do João, né? Tudo é menor do que está em Cristo. Nada se compara. Isso é uma dádiva muito grande que nós temos e que nós não podemos negligenciar. Isso não é uma doutrina engendrada pelo homem. Isso é algo da providência de Deus para que o seu povo confie nele, descanse nele e saiba que Deus está conduzindo o seu povo. Deus chamou o seu povo. Deus elegeu o seu povo. Ele levará isso ao fim, para a conclusão da verdade dele. Então, a gente não venha no nosso coração, em momentos quaisquer, venha a esquecer disso. Tá? E a nossa vida deve expressar essa obra de Cristo, perseverando na nossa vocação, para a qual fomos chamados. Mais alguém quer falar uma coisa?